A gente conversou nos stories um pouquinho sobre a questão do processo terapêutico e aí sobre essa enxovalhada agora que de informações sobre trauma e seja lá o que for. Da onde vem isso, né? E como eu falei para vocês, eu já estudei isso na pós-graduação, e essa pós eu fiz em 2012, então não é relativamente recente a teoria do trauma, né, e tudo aquilo que ele... Tem alguns autores específicos que falam bem sobre isso, Firenze é um autor que fala bem sobre a questão do trauma, e foi um dos autores que eu acabei estudando, tem outros que também vão falar, mas de uma forma um pouco mais clara, né, e sem tanto terror. E terror no sentido de colocar o trauma no lugar onde ele deve ficar, tá? No trauma, a gente consegue defini-lo de duas formas, que são os traumas que rompem com o sentido da vida e os traumas consecutivos. São traumas que, na verdade, compõem a linha da nossa vida. Então, eu quero que vocês imaginem aqui comigo. Vamos lá, a nossa vida é uma linha, né? A gente está tecendo essa vida. E aí, tem traumas, né, que vão ser referentes a essa linha que a gente está traçando, entendeu? Então, são traumas quando essa linha ela enfraquece ou se rompe, a gente consegue remendar, né? E tem outros traumas que eles vão romper essa linha e com essa ruptura vai ficar um gap. E é como se a gente pulasse e continuasse essa linha. O problema é que o fato de ter essa sequência rompida e um buraco faltando, isso vai ser uma falta. E essa falta, de alguma forma, ela vai precisar ser preenchida nessa história dessa vida, tá bom? Então, vamos lá, temos a linha da vida, os traumas que constituem, né, de constituição, né, consecutivos da vida, que nos constituem. São as dificuldades que a gente vai arranjando, que elas acontecem. São dificuldades do dia a dia e que de alguma forma impactam, né, nos impactam. Então, tem autores que falam que o maior trauma que a gente tem é do nascimento. Se a gente se prendesse somente a isso, né, nós seríamos escravos desse trauma, porque realmente nascer não é fácil. A primeira coisa que a gente tem que pensar assim, é que dentro, né, do útero materno, a gente, e só pode ser materno, porque só mulher tem útero, é óbvio isso, né, mas dentro do útero, é uma redundância falar essas coisas, né, então dentro do útero, né, essa mãe que tá lá gerando esse bebê, né, esse bebê está protegido de todas as formas que ele pode ser protegido, né? E o fato de estar protegido de todas as formas que pode ser protegido, sair dessa proteção, é o primeiro impacto que você tem com a realidade. Pois é, bebê, você vai ter que respirar. O que eu posso exigir desse bebê que nasceu é só respirar. É a exigência que o mundo traz dele, entendeu? E ele tem que cumprir com essa exigência. Outra coisa que afeta muito esse nascimento é a gravidade. Vocês sabiam disso? A gravidade, tá? A gravidade que eu tô falando é de Newton lá, entendeu? Gravidade, gente. No útero, o bebê ele flutua, né, dentro do líquido amniótico e tal, então ele não sofre a ação da gravidade. A partir do momento que ele nasce, ele sofre a ação da gravidade. E isso é algo muito impactante, porque vocês precisam pensar, esse bebê, ele flutuava igual a gente boia numa piscina. É como se você estivesse boiando na piscina tranquilo e vem alguém e te puxa para baixo. Entendeu?
e te afunda. Isso vai ser um grande impacto. Então, vamos pensar. Isso, eu estou falando do primeiro segundo de nascimento de um ser humano. Se isso a gente leva em conta sempre, né? Somente essa e quando eu falo somente, assim, se eu coloco isso como prioridade dentro de um tratamento psicoterapêutico, né? Vai ser bem complicado esse processo, porque a minha cabeça é cagada desde a hora que eu nasci. E não importa o que minha mãe fez, o que meu pai fez, já começou ruim no nascimento. Então, assim, são dados da realidade que isso, na verdade, o que se vê? Isso não pode interferir tanto a ponto de ser uma questão da sua vida e você ficar girando em torno desse núcleo, como se isso fosse o núcleo da sua vida, certo? Isso é um exemplo de trauma. Só que isso constitui a sua vida, foi o que eu falei, ele não pode romper, né, a sua vida. Mas bora lá. O que seria, aí a gente entendeu um trauma que constitui a nossa vida e um trauma que rompe o sentido da vida. O que seria, talvez, dentro do nascimento, o que rompe o sentido da vida? Teve uma série que eu assisti, Ozark, tá no Netflix, né, nos dias atuais aqui, estamos em janeiro de 2025. E lá tem uma cena bem forte, né, onde uma mulher que ela tá grávida, já no final da gestação, ela é assassinada. E antes de fazer isso, provocam o parto dela. A gente não vê isso na série, mas fica subentendido que isso aconteceu. E o que eles fazem primeiro? Eles tiram o bebê e depois matam ela. O bebê sobrevive, fica lá com o pai. É uma série bem interessante para quem quiser saber um pouco a construção do caráter do ser humano e o quanto que a gente pode se perder. Então, essa mulher, ela né, essa mãe assassinada e o bebê fica. Isso é um trauma que rompe o sentido da vida para essa criança. É bem provável porque assim, tudo que está ao redor dela vai contribuir para que a vida dela seja terrível. Mas isso é um fato muito importante, né, pra gente pensar. Então, realmente é um trauma que rompe um pouco do sentido da vida, porque isso não deve acontecer com alguém. Vocês conseguiram compreender? Isso, cara, não deveria acontecer com ninguém. Conforme a gente vai crescendo, outras coisas vão acontecendo. E tem algumas coisas que acontecem conosco quando pequenos, que a gente se pergunta por que isso foi acontecer conosco, né? Por que nosso pai e nossa mãe talvez não viram isso ou não conseguiram dar voz àquele sofrimento, ou não deram talvez a devida importância, né, para aquilo que estava ocorrendo e a criança estava manifestando. Primeira coisa, nossos pais são pessoas e nós como pais somos pessoas também, continuamos sendo pessoas. E a gente vai negligenciar várias coisas. E algumas coisas a gente vai negligenciar porque a gente não sabe o que fazer. E às vezes, o impacto da informação que está sendo recebida, ele vai tão forte que você não sabe nem para onde correr. Isso não quer dizer que deve ser assim e que é o melhor jeito de fazer as coisas, tá? Mas isso é uma realidade. E nada melhor do que a gente lidar com a realidade. Então, essa questão do trauma, né, a gente precisa colocá-lo no lugar onde ele deve ficar. E no tempo certo de mexê-lo. Porque se você pega esse trauma, vamos pensar no exemplo que eu dei do Ozark, né? Do bebê que é tirado da mãe. Literalmente tirado da mãe. E essa mãe não está mais na existência, né?
ele, quando pequeno, tem que trazer isso à tona. Não, eu vou ter que dar recursos para essa criança poder lidar com a vida de forma prática. Então, ele vai precisar saber aquilo tudo que é pertinente. E conforme ele vai amadurecendo mais essa vida, amadurecendo emocionalmente, amadurecendo fisicamente, amadurecendo na razão dele, na inteligência, ele vai ter condições de lidar com esse trauma que foi tão disruptivo, porque foi, tá? E aí sim, você vai conseguir trazer dentro de um processo psicoterapêutico, se fizer sentido realmente para a história da vida dessa pessoa, encaixá-lo e colocá-lo, né, da melhor forma que for ajeitado, tá? Então, a gente tem essa questão. Quando você está num processo psicoterapêutico com uma pessoa imatura, e aí eu falo um adulto imaturo e uma criança que já é imatura, né, para algumas coisas, mas ela precisa ter a maturidade necessária para a idade cronológica que ela tem, não faz sentido você fazer isso, entendeu? Porque ela não tem estrutura e condições de lidar com o que ela, com esses gaps, porque ela não tem recurso. Um trauma, normalmente, ele fica, né, que rompe, é porque você não tinha recurso. Então, vamos lá. O trauma, ele, né, que rompe o sentido da vida, é porque não há recursos disponíveis para digerir aquela situação, diferente de um trauma que é constitutivo, que constitui a sua vida, né? Você tem condições de digerir. Aí, o que a gente tem que analisar? Isso que a pessoa está trazendo, né, no processo psicoterapêutico. E o infantil, quem vai trazer isso vai ser a demanda, vão ser os pais. E no adulto, quem vai trazer essa demanda? Seu próprio adulto. É assim, qual é a condição, a maturidade que esse indivíduo tem de digerir isso? Eu preciso antes prepará-lo, né, para a vida, os recursos que faltam nele, e eu preciso dar esses recursos para que depois, isso se for de utilidade, trabalhar isso em processo terapêutico. Então, vocês conseguem compreender quando eu trago o trauma como central, porque eu já vi várias coisas. Não, porque ele faz isso porque tem um trauma de não sei o quê. E aí, ele não dorme à noite e chora porque tem um trauma de não sei o que lá. É porque a sua gestação aconteceu isso. Eu não nego. Quem sou eu para negar? Entendeu? Mas a questão toda é só isso mesmo? E tudo bem, ok. E aí, o que eu faço com isso? Então, saber, né, nesse sentido, qual é a ferramenta, o que vai trazer? Quando eu me formei, quando eu me formei em 2008, entrei na faculdade em 2004, me formei em janeiro de 2004 e me formei em dezembro de 2008, 5 anos de faculdade. Então faz já algum tempinho. Quando eu me formei, foram 3 anos de estágio, supervisionados pelos professores. E todas as vezes a gente sempre tinha a mesma orientação. Não abre porta que você não possa fechar. E esse eu vejo é o perigo, da gente ficar abrindo essas portas num processo psicoterapêutico que a gente não pode fechar, entendeu? Ou que não tem condições de ser, a gente não teria condições de abrir porque a gente não pode fechar. Vocês estão entendendo? Os monstros saem todos e você não consegue segurá-los. Parece aquele filme Múmia, sabe a Múmia? Na hora que abre aquele túmulo lá nas pirâmides, não sei o quê. Não pode. Então, dentro disso tudo que a gente vem conversando, as coisas elas têm uma razão de ser. E por que se faz disso? O processo psicoterapêutico, ele não é menor, ele não é menos profundo quando isso acontece, né? Quando a gente vai do fim para o início. Não é.
tá bom? Então, a gente se vê na próxima.